E aí eu sou punido porque falei mal da urna? Alguns desses atores políticos que aí estão se referindo àqueles que têm mandato, eles não teriam mandato se não existisse o Supremo, disse o ministro Gilmar Mendes. Então, não estou falando da instituição que eu respeito, e nem daqueles que por lá passaram, né? É uma instituição longeva, de grande serviço prestado ao Brasil. Eu estou falando exatamente nesse momento, onde nós temos um ativismo judicial tão alto, tão ferino, que é uma ditadura judicial. Quando o Pacheco, como presidente dessa casa, abriu a boca e disse que está havendo interferência de um poder nesse poder, houve uma reação coletiva sobre ele. Eu estou falando porque, na sua fala, o senhor começa falando sobre os três poderes e o respeito mútuo entre si. Eu estou tratando dessa composição que aí está. Sai daí, Rogério, da minha frente. Valeu. Mais um minuto, repõe. 5 minutos, Rogério, ficou aí. E que dizer ao senhor que eu conheço os textos da Bíblia, já li e continuo lendo. Hoje, antes de vir para cá, fiz isso, né? Eu achei que o senhor realmente era aquilo que o Rogério Marinho tinha acabado de falar, como o senhor veio. Mas o deboche é uma coisa peculiar, faz parte, né? O senhor me citou os textos e eu disse que os conheço, os li, né? E o senhor faz um aceno, na minha visão, debochado, mas eu vou seguir na minha linha. E a minha linha é que eu estou falando desse momento do ativismo. Eu estou falando do momento do perder o mané. Eu estou falando do momento de que derrotamos o bolsonarismo. Frase de um ministro, que hoje é ministro do Supremo, e de uma corte, que quando esse ministro advogava, de fato, absolveu um terrorista. E pessoas que, por decisão monocrática, inocentes, estão presas. Eu estou falando desse momento. E esse terrorista, hoje preso, por ter queimado crianças vivas, está preso na Itália. De um ministro que vai dar um voto sobre a maconha, lá atrás, quando ele votou, ele disse que o cidadão brasileiro tem direito de tomar um porre e dormir de porre, mas ele também pode fumar um baseado. Olha, é apologia ao crime. Eu estou falando desse momento, dessa Suprema Corte, para onde o senhor está indo. Então, a minha pergunta foi muito clara. Ao chegar lá, o senhor, de fato, ao colocar a toga que é preta, não tem cor, o senhor deixa a sua camisa vermelha, põe a toga preta e, na verdade, o senhor disse e afirmou em entrevista que será um juiz que vai agir com imparcialidade. Essa é a minha pergunta, conjunta com o que Vossa Excelência disse no começo, do respeito, da harmonia entre os três poderes, o que Vossa Excelência falou sobre decisões coletivas, decisões colegiadas e a decisão monocrática. A minha pergunta foi exatamente nesse sentido. Respeito à Corte, como Vossa Excelência, aqueles que por lá passaram, não estão aqui dentro da minha fala. A minha fala é exatamente nesse momento em que Vossa Excelência está indo para lá e que o Brasil realmente vive uma ditadura judicial e nós estamos vivendo, nesse momento, um governo que é da esquerda. A minha palavra foi nesse sentido. Queria agradecer ao senador Magno Malta pela tolerância do tempo. Não, eu tenho, porque eu queria deixar esse minuto para ele, que ele tem a tréplica, o Dino tem a tréplica. Não, falta um minuto. Aí, com a palavra, Vossa Excelência. Agora 1,5. Que você... Tá. Eu não entendi também o voto do senhor quando deixou o Jair Bolsonaro inelegível. O Lewandowski foi citado aqui, que, para mim, quem rasgou a Constituição dentro do Senado, senador Dino, e Vossa Excelência é senador, ele rasgou aqui e deu a Dilma o que ela não tinha, está na Constituição. Uma vez impeachmentado, perdeu direitos políticos. E ela foi dada por ele, aqui dentro do plenário do Senado. Então, para mim, tinha até um texto aqui para colocar, onde ele faz um voto contrário,
mas não vou ler esse texto, porque esse ministro cuspiu na Constituição dentro do plenário do Senado. Mas alguém ser condenado e perder os direitos políticos, seu Paulo, aí a pergunta é minha, porque reuniu com o embaixador? Qual o problema de um presidente da República se reunir com o embaixador? E porque falou mal da urna, eu continuo falando mal da urna. Eu continuo ficando com a palavra de Maduro. Veja, concordar com Maduro, nunca pensei na minha vida, que deu uma debochada sobre a urna do Brasil. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e, nesse minuto, encerrei, enquanto agora o senador Flávio Dino. Com a palavra o senador Flávio para a tréplica. Apenas 30 segundos, senador Malta, exatamente para, novamente, sublinhar uma diferença de entendimento. Não existe ditadura judicial no Brasil, tanto é que o senhor está aqui como senador falando o que está falando. Então, eu realmente, em defesa do Poder Judiciário brasileiro, e há vários ministros ilustres aqui... Mas estou respondendo processo por isso, e vou responder de novo, porque eu falei hoje aqui. Há vários ministros, juízes, desembargadores aqui presentes e nos assistindo, e como, com muita alegria, ex-integrante da magistratura brasileira, e quem sabe tendo a honra de a ela voltar, é não só meu direito, como meu dever de sublinhar a minha profunda discordância em relação a essa frase, que, a meu ver, é profundamente injusta contra a magistratura brasileira, contra o judiciário do nosso país. Então, eu quero fazer com dever de ofício esse desagravo ao Poder Judiciário brasileiro, que se estende aos ilustres ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos têm uma biografia, claro que o senhor não precisa concordar com o que eles dizem, etc. Não me cabe julgar isso, mas todos os nomes aqui mencionados, Barroso, Gilmar, Alexandre, Lewandowski, Fachin, Rosa Weber, são pessoas respeitáveis. Então, claro que não estão imunes a críticas, mas não ser imunes a críticas não significa que eles possam ser retratados como facínoras, porque não o são. Então, é meu dever dizer isso, porque nós temos, já que houve aqui tantas referências à pacificação nacional, que é uma causa que eu também impunho, é preciso que haja reciprocidade em relação a tudo isso, porque nós não vamos conseguir criar um ambiente institucional saudável em que as várias posições sejam externadas, se for com base em agressões pessoais, em xingamentos, em tratamentos discriminatórios. Eu realmente não concordo com isso, nunca fiz. Tanto que, no meu estado, tinha um grupo liderado pelo ex-presidente José Sarney como adversário político, e, passados os anos, ele, assim como a deputada Rosiana, assim como todos os lados da política maranhense, está aqui o senador Everton, está ali a senadora Elisiane, o governador Brandão, o vice-governador Felipe Camarão, todos os lados da política do Maranhão, inclusive o seu partido, acompanham e apoiam a minha indicação ao Supremo. Essa é uma prova cabal de que eu nunca agi dessa forma, nunca, e acho que isso é necessário, porque uma coisa é o Senado exercer suas prerrogativas à luz do artigo 52 da Constituição, e eu defendo isso. Outra coisa é um debate político que acaba conduzindo à deterioração do ambiente institucional no nosso país, e por isso eu quero, mais uma vez e sempre, homenagear o Poder Judiciário do Brasil. Não, senador, só um minutinho. A palavra facínora foi usada pelo senhor, não por mim. Não coloque palavra na minha boca. Aliás, eu quero não me referir ao judiciário como um todo no Brasil. A primeira instância no Brasil não existe, a segunda instância não existe, exatamente pelo ativismo do Tribunal do Superior, do nosso STF. E a palavra facínora é do senhor, não é minha. Esse tribunal, Supremo Tribunal Federal, que não respeita a primeira instância, nem a segunda, nem o Ministério Público, juízes e promotores pelo Brasil, estão pagando hoje, a gente ouve deles a angústia e o desespero de serem desmentidos e respeitados nas suas decisões. Doutor Paulo.